Boa tarde, gente. Como é que vocês estão? Espero que todos estejam bem, com saúde, né? Protegidos, né? E já já nós iremos aí estar fazendo a nossa live, né? Para a gente conversar um pouquinho mais sobre o assunto de hoje, tá? Vamos começar esse nosso vídeo falando sobre estrutura geológica da Terra e o relevo terrestre, né? Vamos dar vamos fazer primeiramente uma revisãozinha básica, né, de um assunto que nós já tratamos, que é sobre a estrutura interna da Terra, que tem tudo a ver com a geologia, né? Nós vimos em alguma aula passada, né, que a Terra ela apresenta uma estrutura geológica, né, formada em três partes. Nós temos a parte externa, a qual nós vivemos, né, onde a rocha já está consolidada, formando assim a superfície terrestre ou crosta terrestre, né, onde o homem habita, onde o homem interage, retira seus recursos, né, vive. Temos uma parte intermediária, que é a maior, né, a mais volumosa, que é o manto, né? O manto, como nós já vimos, é onde existe o material magmático, que é a rocha derretida, é o material que sai pelos vulcões, que nós vamos dar o nome de lava. E ao centro nós temos o núcleo, né, também chamado como NIF. NIF é o nome dado, pois o material encontrado lá, segundo as pesquisas, né, que o homem já fez, é o níquel e o ferro. O núcleo ele é dividido em duas partes, núcleo interno e núcleo externo, né? E ainda mantém as mesmas propriedades de quando a Terra se formou, né? Pois bem, a partir de agora nós vamos ver como que isso tudo resultou na geologia da Terra. Ó, estrutura geológica da Terra, né? A geologia, né, que é o estudo sobre o interior da Terra, ele resulta aí em três segmentos, tá? Que vai de acordo com a formação do relevo terrestre. Ou seja, vamos agora entender, né, a datação que deu origem à formação de cada estrutura geológica, ou seja, as idades, né, que cada relevo apresenta. Parece um pouquinho complicado, mas não é, tá? Nós temos hoje no nosso planeta três formas geológicas ou três estruturas geológicas, né? Nós temos como a estrutura mais antiga, né, chamada de escudos cristalinos. O que isso significa? O escudo cristalino significa a formação rochosa mais antiga da Terra, ou seja, são as rochas, né, mais velhas. Consequentemente, né, se eu tenho uma estrutura rochosa mais antiga, né, e fazendo uma junção com a aula passada, que nós estudamos os agentes erosivos, né, os agentes externos da Terra, intemperismo e erosão,
nós podemos, né, fazer a seguinte análise. Os escudos cristalinos que formam, né, a estrutura mais antiga da Terra são, logicamente, né, as formas mais desgastadas da Terra, ou seja, é a formação rochosa que mais sofreu com a ação do intemperismo e da erosão. Consequentemente, é uma forma rochosa que não apresenta elevadas altitudes, porque elas já foram erodidas, desgastadas ao longo desses milhares e milhares de anos, né? Nós temos também as bacias sedimentares. O que significa bacias sedimentares, né? São áreas na estrutura da Terra muito baixa, muito baixa, são áreas muito baixas da. Então, as bacias sedimentares, como eu estava dizendo, são áreas muito baixas no relevo terrestre, são áreas que estão ali dentro dos escudos cristalinos, também é de formação antiga, né? Elas formam hoje, né, as depressões do relevo terrestre, né? Nós vamos ver lá na frente o que significa isso, tá? Mas são áreas baixas e por serem áreas de terrenos, né, muitas vezes abaixo do nível do mar, essas áreas elas receberam os sedimentos oriundos do desgaste dos escudos cristalinos, né? E nós temos os dobramentos modernos, né, que são as áreas mais elevadas do relevo terrestre, né? Os dobramentos modernos é o resultado, né, da última formação do relevo terrestre, né? Portanto, essa forma geológica apresenta elevadas altitudes, né, e uma instabilidade tectônica impressionante, pois essas regiões elas foram formadas através do choque entre duas placas, uma oceânica e uma continental, né? O choque entre duas placas faz o enrugamento da crosta terrestre e, consequentemente, a formação dessas cadeias montanhosas, né? E por serem as formas mais novas do relevo terrestre, apresentam aí elevadas altitudes, visto que elas apresentam um tempo de erosão, de desgaste muito menor em relação à bacia e aos escudos sedimentares, né? Até porque também as bacias sedimentares elas não sofrem erosão, né? Na realidade, elas são áreas que recebem, né, os sedimentos, né? Aqui nós temos agora uma telazinha mostrando aí, né, o que é um escudo cristalino, o que é uma bacia sedimentar, né, e o que é um escudo cristalino, tá? Vamos começar aqui. Dobramentos modernos, né, que são essas áreas onde nós temos as grandes cadeias montanhosas, como, por exemplo, a Cordilheira dos Andes aqui na América, os Alpes, as Montanhas Rochosas,
Himalaia, etc., né? Essas formações, elas ocorreram todas na era Mesozoica, né? E na era Cenozoica, ou seja, no, no Terciário, que é a nossa última era geológica. Vocês podem ver aqui, olha, o resultado, olha. Eu vou ampliar para vocês terem uma ideia melhor. Ó, uma placa batendo na outra, e ali acima nós temos o enrugamento da crosta e a formação de uma cadeia montanhosa, né? Essas áreas são muito elevadas e suscetíveis a terremotos e a ação vulcânica, né? Até porque abaixo delas nós temos uma área de grande instabilidade tectônica devido ao encontro das duas placas. Então são áreas onde a movimentação e o choque ocorre constantemente, né? São as áreas do relevo terrestre onde nós temos aí a maioria das ações vulcânicas e a maioria dos terremotos, tá? Deixa eu voltar aqui, ó. Aqui nós temos, ó, o exemplo, né, de uma cadeia montanhosa. Vocês podem ver que o ápice, né, é sempre agudo, o que importa, o que nos dá, né, ó, o que nos dá, ó, o entender que a erosão ainda não criou, né, uma forma boleada, né? A erosão ainda não foi capaz de reduzir aí substancialmente essas áreas. O Brasil, nós vamos ver lá na frente, não apresenta esse tipo de formação geológica, tá? O Brasil, vamos ver já, apresenta formas de relevo mais antiga e o que isso implica na nossa situação tectônica. Os crátons. Os crátons, eles também são chamados de escudos cristalinos, como nós chamamos aqui no Brasil, ou de maciços antigos, ou plataformas, né? São nomes técnicos, mas nós podemos usar qualquer um. Eu gosto muito, até para facilitar o entendimento de vocês, eu uso escudos cristalinos, né? São rochas muito antigas, né, formadas lá na nossa tabelinha das eras geológicas, no pré-cambriano, né, e paleozoico. Por serem formas muito antigas, né, o processo erosivo já atua há milhares e milhares de anos, fazendo com que essas regiões apresentem uma redução, né? Então, são áreas que não apresentam elevadas altitudes como os desdobramentos modernos, tá? Então, são áreas de relevo médio para baixo, né? São áreas que nós não vamos ter, né, os picos como nós vimos na tela anterior. É um relevo mais boleado. É uma forma. Esses relevos são mais baixos, né, e apresentam um ápice boleado, né, como eu falei anteriormente, né. Os escudos cristalinos são áreas hoje que apresentam aí, né, uma atividade econômica muito boa para os países que apresentam uma geologia dentro dessa característica, né? Bacias sedimentares é a terceira
e última forma geológica da Terra, né? São as áreas mais baixas, né? São áreas que recebem os sedimentos, né, oriundos aí do desgaste, né, das áreas mais elevadas, né? São áreas que apresentam hoje atividades econômicas importantes devido à presença, né, do petróleo, do gás, carvão, né? Então, são áreas muito ricas na exploração econômica de muitos países, né? Essas áreas já se encontram cobertas, então o homem é para chegar até lá precisa fazer perfurações aí, né? Até encontrar aí esses materiais que são muito valiosos hoje em dia, né? Por serem áreas baixas, né, e receberem sedimentos orgânicos principalmente, isso possibilitou a formação aí desses combustíveis fósseis, né? O Brasil apresenta, né, como vamos ver já já, né, um relevo terrestre, né, plantado em bacias e em escudos cristalinos, tá? É o que nós vamos ver agora. Aqui nós temos a estrutura geológica do Brasil, como eu falei, né? A nossa estrutura ela é plantada em apenas em escudos e bacias sedimentares. Nós não temos aí, né, portanto, a formação de grandes cadeias montanhosas, né, dos dobramentos modernos, visto que o nosso relevo tem uma data muito antiga, né? E por ser um relevo muito velho, ele já foi muito desgastado, né? E por isso que ele apresenta altitudes médias para baixo. O relevo terrestre. Relevo significa a variação da superfície terrestre, né? E essa variação ela se dá em forma, né, ondulosa. Então, nós temos áreas muito baixas, áreas de elevação e assim sucessivamente. Como nós podemos ver aqui nessa imagenzinha que eu vou botar aqui agora maior para vocês, ó. Então nós temos 4 formas tradicionais do relevo, tá? Ali vocês vão ver que é o nível do mar, né? Se vocês estiverem numa área de praia, ali vocês estarão na altitude zero, que significa nível do mar, tá? Nós temos as planícies. Então, planície é todo o terreno que está ali, né, do nível do mar até aproximadamente 100 metros de altitude, tá? Então, toda, todo o relevo que estiver até 100 metros, né, segundo uma classificação aí do relevo brasileiro, nós temos as planícies. Acima de 100 metros, nós temos os planaltos, que são formações, né, que chegam aí até 400 metros de altitude, né? São áreas formadas por rochas muito antigas, né? São rochas que na geologia nós vamos chamar de escudos cristalinos, né? Então são áreas desgastadas. Vocês podem ver que não apresenta aquele ápice agudo, são áreas boleadas devido ao desgaste, né? Temos as depressões, que eu posso dividir aqui em duas para
ficar mais exata aí para vocês, né? A depressão absoluta, né, são os terrenos que ficam abaixo do nível do mar, né? Como exemplo hoje, para ficar um pouco mais real, é para vocês, eu tenho a Holanda, a Itália, que apresentam aí uma formação geológica, né, montada em uma depressão absoluta, se ficam abaixo do nível do mar. Consequentemente, eles precisam de realizar obras, né, para que o mar não adentre o território, não invada, porque eles ficam abaixo, que são os diques. As depressões relativas, né, já são áreas que ficam acima do nível do mar, porém mais baixas do que o relevo ao seu redor, né? Então, normalmente, principalmente aqui no Brasil, né, as nossas depressões elas são todas relativas. Nós não temos terreno abaixo do nível do mar, né? Então, principalmente o leito de alguns importantes rios, né, onde nós temos aí, segundo uma classificação mais nova do nosso relevo, as depressões relativas. São áreas que ficam acima do nível do mar, porém mais baixas do que o relevo ao seu redor, né? E as montanhas, que são as áreas mais elevadas do relevo terrestre, né? Áreas de dobramentos modernos. Vocês vão ver que o ápice agudo são áreas que ainda não sofreram com processo erosivo intenso como os planaltos, né? Isso me leva a entender que os planaltos um dia já foram muito altos e hoje já estão desgastados devido à erosão. Isso acontecerá também com as nossas montanhas atuais, né, que no tempo geológico futuro apresentarão altitudes menores. Agora nós vamos aqui nessa telinha, nós temos aí, né, algumas imagens, né, e definições do relevo continental, do relevo terrestre, né? São explicações bem sucintas, fáceis de entendimento, né? Eu tenho algumas imagens bem bacanas, ó. A primeira aqui em cima, uma imagem, né, do relevo terrestre, né? Logicamente que quando vocês veem uma imagem da Terra obtida da estação interplanetária lá no espaço, vocês não vão ver, né, essa variação da crosta terrestre, né? Vocês não vão ver essa variação do relevo, né? Nós só temos essa visão quando nós estamos bem próximo da Terra, mas a Terra, por mais que ela seja um geóide, né, presente uma formação esférica, mas a sua superfície ela é completamente, ó, ondulada, né? Sobe e desce, ou seja, isso que é o relevo terrestre. Aqui algumas imagens bem bacanas, ó, de uma cadeia montanhosa, de um planalto, ó, planalto, áreas planas e altas, ó, o topo ali, ó, reto. Outra cadeia montanhosa aqui, ó, de uma planície, que aqui no caso é a planície amazônica, né? E outras imagens que vocês vão poder ver, né, com mais calma. O relevo brasileiro, para finalizar aqui essa aula, né, o relevo brasileiro ele apresenta apenas duas estruturas geológicas, né? Escudos cristalinos e as bacias sedimentares. Meu Deus, volta. Eu vou cortar isso na edição do vídeo, tá? O relevo brasileiro ele é montado em cima de três
estruturas geológicas: as bacias sedimentares, os planaltos e as planícies, tá? Aqui nós temos, as principais formas do nosso relevo, né? As Guianas, lá em cima, a planície amazônica, o Planalto, a planície. Aqui só está faltando o quê? As depressões, né? Aí vocês vão ver agora nesse segundo mapinha aqui, que é uma segunda classificação do nosso relevo, que é a mais atual, né? Vocês já vão ver aí as depressões. E vocês vão perceber que, comparando um mapa com o outro, nós temos uma redução drástica das planícies, né? Que viraram depressões na segunda classificação, né? Já eu falo sobre isso aí para vocês. Aqui está a classificação do relevo brasileiro, tá? Nós temos duas classificações. O primeiro mapinha é uma classificação bem antiga, feita pelo geógrafo Azib Absaber, né? Ele fez um trabalho empírico, um trabalho muito reconhecido, né? Por isso que ele nunca foi descartado, mesmo com uma nova classificação, uma classificação mais real. Esse trabalho nunca foi esquecido, né? Então o Absaber fez uma descrição do relevo brasileiro pautada em planaltos e planícies, até porque não tinha recursos tecnológicos na época de identificar as bacias, né? Então, por muitos anos nós trabalhamos em cima desse mapa geológico do Brasil, né? Que nos dá o relevo do nosso país. Em um trabalho mais recente, né, feito aí pelo geógrafo aqui da UFRJ, do Rio de Janeiro, né, feita pelo Jurandir Ross, né, que utilizou aí modernos aparelhos, né, softwares, imagens de satélite. Ele usou bastante recursos, não fez um trabalho empírico como o Absaber, então ele não foi a campo, né? Ele fez um trabalho em laboratório, né, análise de imagens, e ele detectou, né, a presença de bacias sedimentares em nosso território, né? Então, muitas regiões que o Absaber havia descrito como planície viraram bacias sedimentares, né? E aí essa nova classificação do relevo brasileiro, ela é pautada hoje, né, nesse segundo mapinha aqui, Hoje o relevo brasileiro apresenta planaltos, depressões e planícies, né? Vocês vão ver que as planícies são bem raras, né? Nós temos aí uma composição do relevo brasileiro formada principalmente por planaltos, segundo depressões e depois as planícies, tá? Eu não posso descartar o mapa geomorfológico de Absaber, tá? Então eu vou sempre trabalhar relevo, né, dando para vocês as duas classificações do nosso relevo, tá? E logicamente que em uma questão de exercício ou de prova eu vou ter que indicar, né, qual classificação eu estou me referindo, né? Tá? Mas o Brasil ele apresenta, portanto, uma formação uma formação de um relevo de origem geológica muito antiga, portanto muito desgastada, e consequentemente nós temos aqui relevos baixos e médios com o ápice arredondado, tá? Por isso que nós também não temos aqui, né, atividades tectônicas, nós não temos vulcanismo, nós não temos terremotos de grande magnitude, porque o nosso relevo é muito antigo. Lembrando que essas
Essas situações tectônicas ocorrem em áreas de desdobramentos modernos, relevo novo. E o relevo brasileiro, ele é muito antigo e baixo e, portanto, ele não apresenta aí atividade tectônica, né, ativa. Bom, nós vamos estar já aí na nossa live, né, a partir das 17h30, né, para tirar mais alguma dúvida aí que porventura tenha ficado. Obrigado aí por vocês terem visto aí o nosso videozinho, a nossa aula, tá? Até mais tarde, gente.